Bom, agora que nós já estamos aqui com o OpenOffice instalado, né, o plugin do OpenOffice instalado aqui no NetBeans, vamos criar nosso primeiro projeto do OpenOffice. Tá? Então eu vou aqui em novo projeto. Se vocês podem perceber que agora apareceu aqui uma nova categoria, né, que é a categoria OpenOffice.org. Né? Eu vou escolher aqui o OpenOffice.org Client Application. Ok? Vou clicar em próximo. O nome do projeto eu vou colocar aqui como exemplo OpenOffice. Vou finalizar. Ele vai criar aqui o projeto. Esse projeto que ele cria, ele já cria aqui para a gente também algumas classes, né, de infra. Né? No caso aqui ele criou aqui um pacote com .som, .sam, .star, .lib, .loader, né? E nesse pacote foram criadas aqui algumas classes, né? No caso foi criada aqui a classe loader. Essa classe, ela será a classe main do projeto, né? Ela possui aqui o método main, né? Então já foi definido aqui nas propriedades do projeto. Se vier aqui em propriedades, aqui em executar, então a classe principal já está definida aqui como essa classe loader, ok? Bom, então, ao executar o projeto, ele vai executar aqui o main dessa classe loader, né? Nessa classe loader, ele vai executar alguns procedimentos, né? Vai carregar as classes necessárias para que seja possível realizar a integração com o OpenOffice, tá? E depois de realizar esse procedimento de carregamento dessas classes, né, ele vai chamar uma outra classe, né, vai chamar o método main de outra classe, né, que no caso aqui ele também já criou uma outra classe, né, com um ponto exemplo, que no caso é o exemplo OpenOffice. Né. Nessa classe exemplo OpenOffice, vou cancelar aqui. Nós temos aqui o método main, né? Está chamando aqui apenas o método bootstrap, aqui da classe bootstrap, ok? Esse método bootstrap, ele vai buscar, né? Vai realizar a conexão com a instalação, né? No caso, com a conexão com uma instalação do OpenOffice. No caso aqui nós estamos realizando a conexão aqui na máquina local, ok? Bom, então onde que está configurado, né, como é que essa classe loader vai chamar essa classe exemplo OpenOffice. Tá? Se você ver aqui na aba arquivos, também foi criado um arquivo aqui chamado project1.properties. Tá? E dentro desse arquivo, né, desse arquivo de propriedades, nós temos aqui uma propriedade chamada uno.main.class, né? E no caso aqui está definido pela classe com.example.example OpenOffice, ok? Então é através aqui desta propriedade que essa classe loader vai chamar o método main aqui da classe exemplo OpenOffice, tá? Então primeiramente o aplicativo é iniciado através dessa classe loader, né? Depois de realizar os procedimentos necessários para que seja possível realizar essa integração com o OpenOffice, né? Utilizar o OpenOffice através aqui da aplicação Java. Depois de realizar todos esses procedimentos, ele vai chamar aqui a classe principal, ok? Bom, uma outra possibilidade também de você informar esta classe principal é aqui através dos argumentos, né, de execução do projeto. Tá? Então aqui nessa propriedade, né, no executar, nós estamos definindo aqui a classe principal e aqui você tem os argumentos. Você também poderia passar o nome da classe que será executada, né, que será chamada aqui pela classe loader, aqui nesses argumentos, ok? Bom, isso nós não vamos alterar por enquanto, tá?
Bom, então aqui ele já criou essa classe loader, criou aqui uma classe installation finder, né? No caso, essa classe ela vai ser responsável por localizar, né, a pasta, né, localizar a instalação do OpenOffice, ok? Então ele realiza aqui alguns procedimentos, né? Temos aqui também outras duas classes, que é o regkey, né, que vai buscar a chave do registro do Windows, né, da localização de instalação do OpenOffice. E também temos aqui o regkey exception, né, caso essa classe aqui é uma extend, né, herda da classe exception, né, e vai ser gerada essa exceção caso ocorra algum problema aqui na busca da chave ali do registro, né, do Windows, ok? Nós não vamos entrar em muitos detalhes aqui nessas classes, né? Essas classes aqui você pode utilizá-las como uma classe de infra, ok? Então, aqui o que a gente precisa saber é que essa classe loader, né, ela é iniciada, né, no projeto, ela é a classe principal do projeto, mas depois que ela realiza todos os procedimentos necessários para carregamento das classes, né, do OpenOffice, ela vai chamar uma outra classe que pode ser definida por você, né, no caso lá, como nós já vimos aqui nesse arquivo de propriedades, ok? Bom, então qual que é o próximo passo que nós devemos fazer para abrir um documento do OpenOffice, né? Então aqui nós vamos realizar esse procedimento, tá? O primeiro passo já foi feito aqui automaticamente, né, pelo plugin do OpenOffice. Vamos apenas complementar o código, tá? O próximo passo que nós devemos fazer aqui é instanciar um objeto da classe Multi-Component Factory, tá? Então, eu vou criar aqui um objeto dessa classe e vou instanciar através aqui do método create. Aliás, é aqui através do método getServiceManager, tá? Aqui do objeto, do contexto, né, que foi criado automaticamente ali pelo plugin do OpenOffice, ok? Bom, então aqui nós já temos um objeto da classe Multi-Component Factory, né? Agora nós precisamos criar um objeto, tá? No caso, um objeto da classe Desktop, né, lá do pacote com.sam.star.frame, ok? Então eu vou chamar esse objeto aqui. Esse objeto ele vai ser da classe Object, tá? Vou chamá-lo de xDesktop e vou instanciá-lo, né? Vou criar uma instância desse objeto aqui através do método createInstance with argument and context, tá? Então através aqui aliás, eu vou utilizar aqui o createInstance with context, tá? No caso aqui nós já temos um contexto, né, que é esse objeto que foi criado aqui anteriormente, e nós vamos passar aqui dois parâmetros para esse método. No caso, o primeiro parâmetro é o nome da classe, né, que vai ser instanciado, que ela está no pacote com.sam.star.frame.desktop. Ok? O segundo parâmetro é o contexto que já foi criado ali anteriormente, tá? Bom, com esses três objetos que nós criamos aí agora nós poderemos criar um outro objeto, né, da classe xComponentLoader, né? Esse objeto xComponentLoader é que nós iremos utilizar para abrir um documento do OpenOffice, ok? Então eu vou instanciá-lo ele da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui um cast, né? E vou chamar aqui o método
Query Interface da classe Uno Runtime, tá? Então, aqui eu vou passar como parâmetro a classe que eu quero instanciar, né? O tipo de objeto, né? De qual classe que eu quero uma instância, né? E vou passar também como parâmetro o objeto xDesktop, ok? Que foi, né, a instância que nós criamos aqui através do Multi-Component Factory, ok? Bom, essas primeiras linhas que nós criamos aqui, elas serão linhas padrões, né, que você vai utilizar praticamente em todos os projetos que você for realizar a integração com o OpenOffice, tá? Bom, então criado um componente loader, né, que esse componente vai ser o responsável por realizar a abertura, né, de algum documento do OpenOffice. Agora nós precisamos apenas criar aqui, né, um outro objeto que é da classe xComponent, né. Está aqui no pacote com.sam.star.lang, ok? Lembrando, pessoal, que quando esse projeto aqui foi criado, né, quando nós instalamos o plugin do NetBeans, ele automaticamente incluiu aqui nas bibliotecas uma biblioteca chamada OpenOffice.org 3.4.1, ok? E aqui nas bibliotecas desse projeto que foi criado, já está configurado essa biblioteca, ok? Então, por isso que nós já estamos conseguindo aqui utilizar todos esses objetos, né? Todas essas classes aqui, ok? Então, continuando aqui, eu vou criar aqui um objeto da classe xComponent, tá? E vou chamar aqui o método load component from URL, tá? E esse método ele recebe quatro parâmetros, né? O primeiro parâmetro ele é a URL, né? No caso a URL de localização do arquivo, ok? Bom, eu já criei aqui dois arquivos, tá? Dois arquivos simples, só para a gente realizar alguns testes, que é o teste.ods, né? Esse daqui é uma planilha, tá? Então aqui nós temos apenas algumas informações e tenho aqui também um teste.odt. Isso aqui é um arquivo texto, ok? Isso aqui é um arquivo também, um arquivo de exemplo, né, que foi criado aqui no OpenOffice, no caso o Writer, tá? Então vamos aqui primeiramente abrir esse arquivo. Eu vou aqui em propriedades, né? Eu vou buscar aqui a pasta de localização desse documento. Vou copiar aquele endereço, né? Vou colar aqui. Vou substituir esses caracteres aqui, barra, tá? Vou colocar a barra invertida. Teste.odt, ok? Bom, o próximo parâmetro, né, que nós precisamos utilizar aqui, no caso também é uma string, tá? Vamos fazer o seguinte, eu vou aqui no local de instalação, tá, do SDK, eu vou aqui em meu computador, arquivos de programas, no caso aqui OpenOffice.org, Bases SDK, tá? Eu tenho aqui uma HTML, tá? Onde você vai encontrar a documentação do OpenOffice, né? Apache OpenOffice SDK, ok? Então aqui você tem um guia de instalação, um guia de desenvolvimento, uma referência ao IDL, tá? Você tem aqui também uma referência ao Java Uno Runtime. Você tem aqui um utilitário de desenvolvimento, tem aqui alguns exemplos, né? Entre outras informações, tá? Aqui nesses exemplos é interessante que você dê uma olhada nesses exemplos, né? Temos aqui exemplos
de documentos textos, né? Exemplos de planilhas, temos exemplos aqui de desenhos, temos aqui alguns exemplos de conversor de documento, temos aqui um document loader, tem um exemplo de impressão de documentos, um exemplo onde nós podemos salvar alguns documentos, entre outros. Bom, é interessante que você dê uma olhada nesses exemplos, tá? O que nós vamos ver aqui agora é aqui o IDL Reference, tá? Referência a este IDL. Aqui você vai encontrar a API, né, do SDK, ok? Então, o objeto que nós estamos utilizando aqui para realizar a abertura de um documento do OpenOffice, ele é da classe XComponentLoader, tá? Que está aqui no pacote com.sam.star.frame, ok? Então vamos aqui no pacote frame, vamos procurar aqui a classe XComponentLoader, ok? Aqui nós iremos verificar, né, o que o método loadComponentFromURL recebe como parâmetro. Então, ao clicar ali naquele link, primeiro ele recebe aqui uma string que vai representar a URL, né, do arquivo que será aberto. O outro parâmetro que nós temos aqui, que também é uma string, ele representa o target, né? No caso aqui, esse target frame name, ele vai especificar, né, o nome, né, do frame, né, que será visualizado. No caso aqui nós temos algumas opções. Underline blank, né, ele sempre vai abrir em uma nova janela. Temos aqui o default, né, que ele vai aplicar as configurações padrões, né. Nós temos aqui a opção self, que significa que vai abrir na própria janela, né, que estiver aberta lá do OpenOffice. Temos aqui também outras opções. O que nós vamos utilizar é aqui o blank, ok? Então aqui nós vamos abrir esse documento em uma nova janela do OpenOffice, ok? Então isso aqui é uma string, vamos informar aqui blank. Os outros dois parâmetros que nós temos que informar em relação se será procuradas pelas flags, né? No caso aqui nós vamos colocar como 0, ok? E o próximo parâmetro, que são os argumentos, ok? São, no caso, as propriedades do documento. Você pode definir algumas propriedades, como por exemplo, read only, né? Entre outras, tá? Essas propriedades você pode visualizá-las aqui, tá? Nesse link. Então aqui você tem as possíveis propriedades para esse documento, tá? E esse parâmetro, ele é um parâmetro aqui da classe PropertyValue, ok? Então nós vamos aqui criar um objeto da classe PropertyValue, ok? Então eu vou aqui apenas criar, um novo PropertyValue, tá? Sem nenhum parâmetro definido, tá? Nós não vamos passar nenhum parâmetro, porque vocês perceberem aqui nos parâmetros que nós temos, todos esses parâmetros aqui, eles são opcionais, ok? Então, não é necessário informar nenhum parâmetro para que você possa abrir um documento, tá? Então, inicialmente, nós não iremos criar nenhum parâmetro, ok? Bom, então, dessa forma aqui, nós praticamente já criamos todo o código necessário para abrir o documento do OpenOffice, ok? Então, eu vou executar aqui essa aplicação. Ele já vai abrir para a gente o OpenOffice. Aqui ele ocorreu uma exceção, tá? Ocorreu uma exceção aqui na URL que foi informada, né, do arquivo, tá? Na verdade, essa URL aqui ficou faltando a seguinte informação. Quando nós estamos abrindo aqui um arquivo local, nós precisamos informar aqui file,
dois pontos, barra, 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 ok? E depois, aí sim, a localização desse arquivo. Então vamos executar a aplicação novamente. Ok, então aqui ele já abriu o OpenOffice, né? E já abriu o documento que nós informamos ali no parâmetro, né? URL, ok? Bom, então dessa forma nós já vimos aí como realizar, né? Como abrir um documento do OpenOffice. Se eu informar aqui, por exemplo, o teste.ods, ele vai abrir aquela planilha lá que nós vimos aí anteriormente. Ok? Aqui está. Então ele já abriu também um documento texto, também um documento, no caso uma planilha, né? Então qualquer outro arquivo do OpenOffice, a abertura do documento é realizada dessa maneira que nós visualizamos aqui. Bom, em relação a essas propriedades que nós visualizamos aqui, tá? Vou fazer o seguinte, eu vou executar a aplicação novamente, ok? Vocês podem ver como eu não defini nenhuma propriedade, ele abriu aqui o documento com as propriedades padrões, então eu consigo fazer aqui qualquer procedimento nesse documento, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou modificar aqui o código para definir a propriedade somente leitura como true, ok? Então eu vou criar aqui um property value, né? Vou criar aqui apenas um array com apenas um objeto, ok? E vou instanciar esse property 0 aqui, né? No caso, o primeiro objeto desse array. Opa. New property value. E vou definir aqui os atributos dessa propriedade, tá? Então o nome dessa propriedade será, vou buscar aqui por read only, ok? Eu vou definir que aquele documento que será aberto, ele será aberto somente para consulta, ok? Então o nome da propriedade read only vai ser definido como true, tá? Vocês podem perceber que o tipo dessa propriedade é booleano, ok? Então property 0 ponto value igual a true, ok? E aqui ao invés do new property value eu vou colocar aqui properties, vou mudar aqui o nome para um S, acrescentar um S aqui no final. Ok, e vou executar a aplicação novamente. Então agora ele foi aberto aqui, o documento somente leitura, tá? Eu não consigo realizar alterações nesse documento, ok? Inclusive aqui em cima no título dessa janela já está informado somente leitura, ok? Então esse atributo que nós informamos ali, né, desse método load component from URL, ele serve para você setar essas propriedades, né? E essas propriedades você encontra a lista aqui nesse link que foi informado, ok? Bom, então dessa forma nós finalizamos aqui esta aula.